Olá, uma boa noite a você que nos acompanha pela TV Canção Nova. É o programa Em Pauta, chegando até a sua casa, sempre com um tema novo, um tema importante. E é claro, desta noite não será diferente. Mas como fazemos aqui no nosso programa, não é? A gente tem sempre uma matéria inicial para abrir um pouco a reflexão, a mente, o coração, para aquilo que vamos discutir nesta mesa, aonde você também é muito bem-vindo. Nesta noite, vamos conversar sobre o uso e abuso do álcool nas famílias. Acompanhe a nossa matéria inicial. O uso nocivo de álcool é considerado um dos principais fatores de contribuição para mortes prematuras e incapacidades, sendo um dos mais graves problemas de saúde pública da atualidade. Somente no ano de 2002, foi estimado que 2,3 milhões de mortes prematuras foram ocasionadas pelo álcool, representando 3,7% do total de mortes no mundo. Além disso, o álcool está associado a inúmeras consequências sociais, como a violência e o desemprego, gerando altos custos a toda a sociedade. O consumo de bebida alcoólica entre jovens é assustador. Estão bebendo mais e cada vez mais cedo. O consumo de bebidas alcoólicas por adolescentes e adultos jovens é um sério problema que tem despertado grande preocupação. Em um período repleto de mudanças físicas, psicológicas e sociais, sob os efeitos do álcool, os jovens ficam mais propensos a comportamentos de risco. Nota-se ainda que uma série de fatores individuais, sociais e econômicos, principalmente a família e colegas, influencia o uso de álcool pelos jovens. O uso e abuso do álcool nas famílias, no Em Pauta desta noite. Pois é, tá aí como você acompanhou, só para ter uma noção mais ou menos do que nós vamos conversar nessa noite. Portanto, um tema sério, muito preocupante e que requer de fato a nossa atenção, não somente enquanto sociedade, mas especialmente enquanto família, não é? Porque se da família brotam as boas iniciativas, as belas vocações, os homens e as mulheres que acabam governando este mundo onde nós nos encontramos. Por outro lado, também podem sair muitas pessoas viciadas, dominadas por males, onde não conseguem justamente equilibrar isto. E aí vem uma pergunta inicial, não é? Beber, por exemplo, para você que está nos acompanhando, beber é pecado? Até que ponto a Bíblia justifica o uso da bebida ou não? E na nossa sociedade? Bom, isso aí nós vamos conversar aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, o nosso querido Frei Antônio Moser. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite. Você já quer me pôr na fogueira, logo perguntando se é pecado ou não é pecado, né? Depois nós veremos melhor. Tá certo, Frei Moser. E como nós sempre fazemos aqui no Em Pauta, quando a gente trata, né, desses vários temas que vão aí no corrente da nossa sociedade, da igreja, da família, enfim, a gente sempre traz um especialista, não é? E hoje nós o recebemos, embora já o tenhamos assim há tanto tempo na família, mas é a primeira vez que ele vem ao nosso programa e com muita alegria recebemos. Ele que hoje é um parlamentar e que milita justamente nesta frente, né? A frente parlamentar a favor da vida, não é? No cuidado das comunidades terapêuticas, quer seja do uso de drogas, do uso excessivo de álcool. Nós temos aqui a alegria de receber nosso querido deputado federal, Eros Biondini, representante aqui das Minas Gerais. Boa noite, Eros. Seja bem-vindo ao Em Pauta. Boa noite, Padre Hamilton, Frei Moser, né, amigos do Em Pauta. Realmente é um assunto muito importante. Nós que trabalhamos diariamente na recuperação de dependentes químicos, né, avaliando aí a dependência das drogas ilícitas, a gente sabe muito bem que essa droga lícita, podemos considerar assim, ou então essa substância psicoativa lícita, que é o álcool, realmente tem que ter uma atenção toda especial, porque ela acaba sendo, por ser lícita, a porta de entrada para muitas outras dependências. Agora é um problema sério, Eros, já aqui de início, porque, como eu dizia na matéria inicial, e você que está em casa, com certeza deve estar já nos dando razão. No tocante à nossa juventude, os jovens estão bebendo mais e cada vez mais cedo.
é realmente algo muito preocupante. Preocupante, inclusive hoje, em muitas boates, muitas festas, sequer vendem-se comidas. Verdade, Fremoso. Se vende exclusivamente bebida. Eles chegam, então, em torno de 9, 10 horas da noite, saem às 5 horas da manhã, exclusivamente podendo consumir bebida naquele local. E realmente, como a população brasileira, ainda que os últimos dados mostrem que está numa tendência de envelhecimento, ela é predominantemente jovem, e se o consumo de álcool e drogas é predominantemente também no meio de jovens, os levantamentos que nós temos hoje da Secretaria Nacional Antidrogas, das universidades, mostram que é um gravíssimo problema de saúde pública, já que a nossa população ainda é uma população jovem. E o consumo abusivo é uma prática, infelizmente, até mesmo uma prática patrocinada, aplaudida e até recomendada, né, infelizmente, por muitas propagandas que a gente percebe por aí. Tá certo. Já já nós vamos falar aqui no nosso programa, vamos ter a oportunidade, a partir do segundo bloco, pelo menos, e o terceiro, desse trabalho que o deputado Eros Biondini, não somente ele, mas outros companheiros também têm feito em relação a essa frente parlamentar, inclusive dando endereço, não é, de locais que podem ajudar pessoas que estão passando por esse drama, e a gente sabe que realmente não é brincadeira, o negócio é muito sério. Já já a gente vai dar isso aí para você. Mas, ô Frei Moser, quando a gente fala de álcool, nos lembramos automaticamente de vício, né? Daqui a pouco a gente entra na questão do pecado. Mas aqui no Em Pauta nós já tivemos a oportunidade, falando em vícios, de falar de vícios dos jogos, aí a questão dos bingos, liberação disso no Brasil, do fumo, não é? Que é terrível também, mas, obviamente, do álcool, do alcoolismo. Se consegue precisar, Frei Moser, uma certa causa, não é, que depois gesta essa dependência e uma verdadeira escravidão? Veja bem, Padre Hamilton e telespectadores, hoje, em todos os assuntos, nós somos muito precavidos em atribuir a um só fator um certo malefício. Não é? Por exemplo, vamos supor uma guerra. Ela tem múltiplos fatores que se conjugam. Assim também em relação aos vícios. Normalmente você tem, eu diria assim, impulsos da própria personalidade que talvez esteja insatisfeita consigo própria, não vê perspectiva de vida, então vai buscar como que uma fuga da realidade, mas você também tem um contexto, e o nosso Eros colocou logo de início assim, existe uma verdadeira indústria da morte. Sim. É vender álcool mesmo, como se faz com as armas, como se faz com tanta outra coisa, não é? Na questão da droga, você tem uma indústria. Então, o que interessa? Lá no fundo, dos velhos tempos, do velho Marx, se diria, são mecanismos de alienação. Com que interesse? De afastar a juventude, no sentido de ela ser participativa nas decisões da sociedade. Você anula a juventude, você está anulando o presente e o futuro. Né? Então, eu acho que há uma questão também até ideológica. É um trabalho sistemático para tirar o jovem, assim, da trilha que iria levá-lo a contribuir na construção de uma sociedade diferente. Meio pesado isso. Oh, mas olha aqui, ó, aqui tem uma questão interessante, porque, veja só, você que está nos acompanhando, números da ONU, não é, da Organização das Nações Unidas. Hoje o álcool, não é, aliado também a outras drogas, já entendido desta maneira, embora o álcool seja chamada droga lícita, e daqui a pouco a gente vai entender até que ponto se pode beber e não se pode, enfim. Mas hoje o álcool, não é, aliado a outras drogas, já responde de 3 a 5% do PIB mundial. Isso significa muito dinheiro. Então quer dizer, isso que o Frei está acenando e que o Eros já tinha dito inicialmente, realmente vai se, assim, desvelando. E é isso mesmo, deputado? Parece que a gente vai tendo uma certa indústria da morte? Padre, porque se vocês perceberem as mobilizações até no Congresso Nacional para se diminuir ou até mesmo extinguir as propagandas comerciais sobre bebidas alcoólicas, realmente existe hoje um debate quase que interminável. E é uma ferida a ser tocada, porque realmente mexe com volumes vultuosos de milhões e milhões, bilhões de dólares, mas
retirar, como foi feito, as propagandas de tabaco, de fumo, nos mesmos moldes que hoje temos das de bebida, com pessoas bonitas, com ambientes agradáveis, com uma plástica e um cenário tão lindo, tirar a de circulação, ou pelo menos passarmos para horários mais próprios só para adultos, tem sido uma grande briga, uma dificuldade muito grande, porque realmente trata-se de uma grande indústria. E vem aí pior, vem aí a Copa do Mundo, e aí quem são os garotos propaganda das bebidas? São os técnicos das seleções, são os jogadores craques da nossa seleção, aqueles que influenciam diretamente a formação e o desejo, a expectativa da nossa juventude, da nossa adolescência, da nossa infância. Então, realmente, ainda que consideremos que tem todo o aspecto também de autocontrole, autodomínio, quando fala de bebida alcoólica, e aí tem até um limite de suportarmos isso, mas, sem dúvida nenhuma, hoje se coloca as maiores referências, vamos dizer assim, os ídolos fazendo propaganda dessa bebida. O que esperar, como dizia o Frei Moza, da nossa juventude, dos nossos jovens, adolescentes, que querem ser um dia um atleta como aqueles, querem ser um dia um vencedor como aqueles que estão, ao mesmo tempo, que ganhando nas seleções, mas ao mesmo tempo fazendo propaganda de bebida alcoólica. Pois é, tá aí uma questão interessante. Agora, talvez alguns em casa, o Frei Antônio Moça, estejam dizendo, mas peraí, ô Frei Moça, ô Eros, mas o Brasil, mas o Brasil é o país do futebol, da cachaçinha, Brasil é o país da cachaçinha, que se vende a destilada, a branquinha. Então aqui vem uma pergunta importante, do ponto de vista moral, e no começo do programa a gente não pode deixar de fazê-la. Beber é pecado? Jesus bebeu? A Bíblia condena ou absolve a bebida? E aí, Frei Moça? Veja bem, em primeiro lugar, nós devemos contextualizar. Em certas culturas, a bebida alcoólica, ela pode ser, digamos assim, um fator de conjugação, de familiaridade. Por exemplo, a mesa. Não é? Nós sabemos que na Europa praticamente todos os países têm essa tradição. Mas uma coisa é você estar à mesa, outra é só álcool. Aqui não tem bebida, não tem comida, né? Muito bem. Então que você tome um copo de vinho, alguma coisa, São Paulo diz que faz bem ao estômago, né? Recomendou foi a Timóteo, não foi a Timóteo? E assim também, eu diria, temos que olhar o contexto, a cultura. Agora, o que se está caracterizando desde o começo é o uso abusivo. Perfeito. Tudo o que é abusivo, evidentemente, vai para o lado, eu diria, do pecado pessoal ou do pecado social. Agora, no caso aqui do álcool, você pode ter um consumo, eu diria, moderado. Como Jesus participou das bodas de Caná, ele deve ter ido a muitos outros casamentos. Com certeza. E rolava vinho, mas rolava de uma maneira civilizada. Enquanto que hoje você sabe como é que é, né? A mesma coisa em relação aí ao abusivo e ao pecado, nós não devemos simplificar. O pecado, ele vai nascendo, como diz Santiago, se eu não me engano, na sua carta, né? Vai nascendo, vai sendo gestado, até que o monstrinho venha à luz. Né? E esse monstrinho é o vício. Ou seja, você começa de pouquinho a pouquinho, não tendo o controle, autocontrole, não tendo mecanismo de controle familiar e social, o pai e a mãe que dizem, ô meu filho, peraí, chega. Né? Em outras palavras, é todo um contexto a ser trabalhado. Né? Pois é, até vem a pergunta, e aqui cabe dos dois lados, não é? Por isso eu pergunto aqui primeiro ao Eros, antes ainda de irmos para o nosso intervalo. Estamos aqui só abrindo um pouco a questão, depois vamos entrar em elementos aí, assim, mais profundos. Mas aí vem a pergunta, Eros. Quem poderia ou quem não poderia beber, não é verdade? Porque parece justamente que aquelas pessoas que já perderam o controle já não deveriam beber mais, não é? É verdade. E como disse o Frei Moza, existe todo um aspecto também cultural, histórico, né? A gente percebe que a questão da bebida é mundial, em todos os países. Ali mesmo no vídeo onde nós abrimos com o qual nós abrimos o programa, mostra cenas que não são do Brasil, né? Da Europa, da América do Norte, América Latina. Então, assim, e como a bebida hoje também ela é distribuída, vamos dizer assim, na família, em ambientes familiares, então, realmente, a criança,
bem ou mal, ela já tem contato com o ambiente de bebida desde sua tenridade. Então, aí vem a estrutura familiar, que também está diretamente, na nossa opinião, e até mesmo nos levantamentos técnicos que são feitos, como a bebida está presente na família, nas reuniões de família, nos aniversários de família, o que acontece? Dependendo da estrutura familiar, essa pessoa ela pode ou não conviver com esse ambiente, ela pode ser mais ou menos afetada ou influenciada por esse mal, principalmente quando na própria família existe já casos, tendências, até, vamos dizer assim, hereditárias, se pudermos pensar em relação à medicina, de tendência ao alcoolismo. Nós sabemos que hoje no Brasil, pelos levantamentos, 10% da população brasileira está sobre o vício, ou seja, o uso abusivo do álcool, além de 1% da população brasileira está sobre a dependência de crack e outras drogas. Então, realmente algo muito significativo. 10% da nossa população bebe todos os dias e bebe de maneira abusiva, alterando a sua consciência e com todos os fatores para levá-lo ao alcoolismo. Tá certo. E aqui já vão brotando, Vão brotando algumas questões. Mas e aí? Então, de uma vez que beber não é pecado, a Bíblia não condena, deve-se fazer um uso equilibrado da bebida, não é? Mas e aqueles que passaram da conta? Quando parar? E quando já não se tem controle? O que fazer? Sobre isso e muito mais, nós vamos conversar no nosso próximo intervalo, nosso próximo bloco. Vamos então agora para o nosso primeiro intervalo. Não saia daí, já já estaremos de volta.